Eu coordeno alguns cursos na pós-graduação do FAAP. Atualmente, eu estou coordenando o curso de Comércio Exterior, o curso de Gestão da Cadeia de Suprimento e me deram de presente o curso de Relações Internacionais que eu estou ajudando. Tá? Mas, na pós-graduação, existe a política, ou existe o procedimento dos coordenadores incentivarem palestras ao longo do semestre, no sentido de ter uma troca de informações, de estar apresentando o corpo docente, de estar apresentando os cursos para as pessoas interessadas. Nesse sentido, eu perguntei para a Dora sobre o que ela gostaria de falar esse semestre. Ela falou: Cida, vou falar um pouco de terceirização e de como a gente pode agregar valor à cadeia de suprimentos. A Dora ela é especialista em gestão de negócios internacionais pela FAAP, comércio exterior pela Aduaneiras, graduada em tradução, intérprete e letras alemão e português pela Ibero-Americana, cursa atualmente terapia organizacional no Instituto Xiolin, é consultora em gestão de pessoas, logística, cadeia de suprimentos e Lean, com 24 anos de experiência na área de logística em empresas multinacionais, e é consultora empresarial com foco nas áreas em que atua. Autora de livros e artigos sobre cadeia de suprimento, coaching empresarial e crônicas. E professora nos cursos de pós-graduação da FAP, gestão da cadeia de suprimento e estratégia militar para gestão de negócios. Aviso a vocês que ela não fica aqui em cima, viu? Ela desce, ela pergunta, ela procura agitar bastante e fiquem à vontade para conversar com ela durante a própria palestra. E no final, quem quiser conversar sobre os cursos, eu estou à disposição. Dora. Meu nome é Dora Machado, como a Cida já me apresentou. Aqui tem o meu mini currículo. Uma novidade é que, para quem já veio assistir as palestras da professora Cida, né, eu sou subordinada dela aí nos cursos que ela falou, ela depois passa para vocês o PDF da apresentação. E a novidade é que tem um moço ali atrás, muito bonito, simpático, que, por sinal, é meu filho, Jonas. Ele está fazendo o filme, ele está filmando a palestra na íntegra, e a gente, assim que ela estiver disponível, quem quiser, entre em contato, meu e-mail dora.machado@globo.com, que aqui também vai ter no PDF, no último slide. A gente vai estar disponibilizando o filme também na íntegra, que a FAP cedeu e autorizou a gente fazer isso. Tá? Hoje eu não posso ficar andando muito, né? Justamente porque atrapalha a filmagem. Eu gosto de ficar andando, ir lá na última fila. Qual o seu nome, que você fica sorrindo para mim? Francisco, todo simpático. Ele foi a primeira pessoa, a segunda pessoa a entrar aqui e sentou ali atrás. Eu falei: a professora pergunta para quem está aí no final. Enfim, vamos ao que interessa. A nossa pauta. Como agregar valor à cadeia de suprimentos. Terceirização. Hoje eu estava pensando de manhã, eu vi o público, a relação das pessoas que ia estar assistindo a palestra, e vi que a maioria dessas pessoas trabalha em empresas, ou elas terceirizam ou são os terceirizados. Aí eu tinha uma pergunta: quem aqui é um terceirizado de alguma outra empresa? Quem terceiriza? A maioria terceiriza. Tá. Hoje eu estava pensando como é que eu explico o que é logística, por exemplo, para uma turminha que nunca ouviu falar em logística. Eu dei um curso num banco uma vez, faz uns 3 anos, e eles não sabiam nada sobre logística. Inclusive, eles não sabiam que o próprio banco, que é um banco federal, tinha um diretor de logística. E como é que eu expliquei? Quando você vai ao supermercado, você faz o quê? Homens vão ao supermercado hoje também. Você olha na sua despensa, faz uma seleção do que você precisa comprar ou não. Não é assim? Anota. Você vai ao mercado, pega o carro, né, que tem o transporte. Você pega o carro, vai ao teu mercado, começa a procurar e faz o seu supermercado. Você paga. Se você não pagar, não leva. E aí você pega o transporte de novo até a sua casa e organiza. De preferência, colocando as latas de ervilha antigas na frente das que você já comprou antes. Porque, senão, quem sabe o que é FIFO, vê que isso não vai funcionar. Né? Você vai jogar um monte de coisa fora depois. Essa é a maneira mais simples de entender o que é logística para qualquer leigo. Porque há 20 e poucos anos, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu ia lá nas Casas Bahia fazer meu crediário e perguntavam: qual a sua função? Eu dizia: eu sou gerente de logística. É gerente de loja? Não. A mesma coisa a terceirização, uma maneira simples de explicar.
é a seguinte: eu trabalho e tenho algumas atividades que eu preciso delegar, porque não são foco do meu trabalho, que é, por exemplo, faxina na minha casa. Não quero despender tempo com isso. Então, o que eu faço? Eu terceirizo a limpeza da minha casa para alguém que saiba fazer. Que saiba fazer. Então, eu faço o quê? Eu escolho, eu entrevisto, eu assino um contrato com essa pessoa e ela começa a trabalhar para mim. Só que a gente vai ver um pouquinho diferente. Essa foi a maneira leiga, né, de explicar o que seria uma terceirização. O que, por quê e como terceirizar. Os prós e contras. O contrato e os indicadores. A intenção aqui não é explicar todos os indicadores em detalhe. Se vocês quiserem os detalhes, vocês vão ter que fazer o curso depois. Né, professora? Esse é o folder. Eu dei essa mesma palestra semana passada em São José dos Campos. E é interessante que lá era o contrário. A maioria das pessoas eram os terceirizados. E hoje aqui a maioria são os que terceirizam. O que está acontecendo com o nosso Brasil? Gigante. Parece que esse hino finalmente está valendo. Parece programação neurolinguística. De tanto você falar, ele está realmente acontecendo, não é? A gente percebe que o Brasil está crescendo. Tudo bem, tem aí um pessoalzinho da Europa fazendo brincadeira com o nosso país, mas a Dilma não está ligando muito. Mas está crescendo. E se ele está crescendo, o que a gente precisa também? Crescer. Nós, as nossas empresas. O que é cadeia de valor? Para que eu terceirizo? Para agregar valor a algo, alguma operação, alguma empresa. Senão, não vale a pena. Né? Então, agregar valor a um produto implica executar uma ou mais atividades na cadeia de suprimentos a um custo menor ou de uma forma melhor que os concorrentes, satisfazendo as necessidades do mercado consumidor. Simples assim. Para que eu terceirizo? Se você é meu cliente, eu terceirizo uma atividade que não me é tão... Não que seja menos importante, mas ela não é meu core business. Eu terceirizo essa atividade para quê? Para que eu possa dar mais atenção para você, que é meu cliente. É assim que funciona. É assim que começou a história da terceirização. E aí, é fácil ou difícil agregar valor para esses clientes atuais que nós temos hoje? São exigentes, não? Porque, na verdade, mesmo que você não seja um terceirizado, que você terceirize, alguém é seu cliente. Então, todo mundo fazer é seu cliente. Então, aquele é seu cliente. Então, filho é seu cliente. Então, filho manda é seu cliente. Então, 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 dizem, porque não achei, e até lanço um desafio, quem achar essa estatística real sobre o Brasil, mas dizem que, durante o governo Lula, as terceirizações cresceram em 85%. Alguém acha que é mentira esse número? Parece verdade, não é? Aumentou muito. Criaram-se empresas, mais empresas estão terceirizando. Vocês sabiam que tem montadora de veículos no sul do Brasil que terceirizou a fábrica de motores dela? Você sabe? Quem que ia imaginar isso? A professora falou que não pode terceirizar o que não é core business. Pode ser que ela tenha decidido que o core business dela é montar carro, montar motor, ela pode arrumar alguém competente para fazer. Qual o problema? A maioria das montadoras monta os próprios motores, mas muitas preferem não fazer. A gente tem várias empresas montando. A Ford tem uma fábrica de motores. Pode ser que um dia ela decida ir pelo caminho da GM, lá em Gravataí. Então, realmente, a terceirização está crescendo demais.
A gente olha aqui o gráfico, os números do Brasil são realmente impressionantes. E detalhe, isso aqui é de 2009. O crescimento da Europa aí deve ter diminuído de lá para cá. Eu gosto da fonte. O Instituto ILOS normalmente tem excelentes indicadores, estatísticas, mas no Brasil, infelizmente, a gente não tem muitos atualizados. Assim. O mais atual, realmente, oficial, é o de 2009. Tem alguns saindo de 2010 agora. A gente precisa evoluir nisso, ser mais rápido, né? Então, como agregar? Que é aquela pergunta que vocês viram no primeiro item da pauta. O que, por que e como terceirizar? É o que eu falei. Simples assim. Terceirizar nada mais é do que transferir atividades consideradas secundárias ou de suporte dentro da empresa. Ou seja, aquelas que não podem ser enquadradas como atividade fim, o que diminui os custos e melhora a qualidade do serviço. É simples assim. Parece. Mas tem um monte de complicômetro. Por que as empresas terceirizam? Redução de custos, a gente já falou. Para que eu vou terceirizar uma atividade da minha empresa e eu vou pagar mais por isso? Não faz sentido, menor sentido. Ganho do espaço e aumento de produção. Tem algumas empresas, fabricantes de refrigerante no Brasil, com uma sazonalidade muito alta, e elas alocam, elas contratam um operador logístico para uma área adicional durante os seus picos de produção. Há 15 anos, mais ou menos, ou 10, eu acho que a gente não imaginaria que alguém fosse terceirizar um armazém. Até porque a gente adorava estoque, né? Então, você estocava, produzia, estoque lá na estratosfera. Então, a gente não imaginava que a gente queria ter um estoque reduzido, e ainda mais num lugar que não é meu. Louco, né? Então, realmente, eu acho que aquele número, 85% de crescimento, faz muito sentido. Manter foco no core business, o que a gente estava falando. Eu produzo carro, posso delegar a fabricação de motor. Então, vou continuar produzindo carro. Vou largar motor? Não. Mas o meu core business é o quê? Produzir carro, se for meu desejo. Modismo, experiência. Você terceirizou com aquela empresa, está dando certo, a gente foi num jantar, você comentou comigo, vou terceirizar também. Não só o modismo, mas você está me falando que a empresa que você usou e está usando é experiente. Então, é um dado importante para que eu queira terceirizar. Buscar maior especialização, agilidade no processo, isso também é um fator extremamente importante. Associado à estratégia de um produto específico, sazonalidade, que eu já até comentei, esse caso dos refrigerantes, sorvete também. Eu trabalhei numa empresa que ela tinha uma câmara fria para guardar chocolates M&M. Uma câmara fria. 4x4 metros. Muito legal, porque quando começava perto do verão, aquilo enchia e ia dali para o Brasil. Quem que ia imaginar que eu ia ter uma câmara fria algum tempo atrás, né? É um negócio totalmente inovador. Os caminhões também têm que ter câmara fria para transportar o chocolate. Senão ele chega lá derretido, né? E liberação temporária diária. Aqui é o resumo de tudo que eu falei, só que num quadro que o professor da FAP desenhou, que eu achei muito legal e colei. No final tem o nome dele. Quem decide pela terceirização? Eu posso ter ideia, mas é o corpo diretivo da empresa que decide. E aí a gente tem um caminho a percorrer que eu vou explicar mais lá para frente. Olha só, de novo do ILOS, tá? 2009.
os campeões aqui de terceirização. Desenvolvimento de projetos e soluções logísticas. Interessante, eu lembrei de um caso na semana passada, na FAP em São José dos Campos. Tinha uma empresa, o CEO de uma empresa estava lá, ele trabalhou muitos anos na Embraer, mas hoje a Embraer terceiriza projetos com ele. Vocês imaginariam que uma Embraer ia terceirizar projeto 20 anos atrás? Não, mas ela mudou de ideia. Ela terceiriza alguns. Terceirizar projeto, sim. Por que não? Tem tanta gente boa por aí, né? Armazenagem, até pela sazonalidade que a gente tem muitas empresas, sim, com galpões propícios para atender esse pessoal devido à sazonalidade. Então, a armazenagem cresce. Equipamentos agrícolas, por exemplo. Tem uma época que não tem onde colocar. E são todos gigantes. Então, preciso de área. E assim vai. Esses dados vocês vão ter também. Tá? Vou mandar o PDF desse jeitinho para vocês, sem cobrar R$1. Antigamente, a gente fazia ingresso solidário, né? Tinha que trazer 1 quilo de alimento. A gente... Só um beijinho de Feliz Natal, a gente já está feliz. Então, terceirização no Brasil, olha só. Professora, você não falou que os custos têm que reduzir? Tem. Quando eu faço projeto. Só que quando vai para a realidade, nem tudo acontece do jeito que a gente previu. Pode ser que eu errei no meu planejamento. Então, alguns, infelizmente, tiveram seus custos aumentados em 15%. E aí tem que rever o projeto. Ih, mas eu estou com um contrato de 5 anos. Quem tem algum contrato de 5 anos aqui? Não tem mais. É 1, 2 ou 3, mas assim, com muita sorte. E tem mais. Se você tiver um contrato de 2 anos, no próximo você tem que dar o quê para o cliente? Produtividade. Tem lá um percentual. Você tem que fazer projeto de melhoria contínua, Kaizen, dá lucro. E aí você tem que dar desconto. Numa época que a gente ainda tem inflação, mas essa é a vida, é assim que funciona. Quem terceiriza? Alguém trabalha em algum setor que não seja esse? Aqui, da minha plateia? Todos estão aí, né? Como você falou, todos os setores terceirizam. Todos. Eu não terceirizo a faxina da minha casa? Sim. Eu não terceirizo alguém para levar meu filho à escola? Não, ele já está grandinho, mas ele ia para a escola com alguém. Eu terceirizava a perua. É pequeno terceirizar o transporte do meu filho? Não. Só que não é meu core business. Né? De repente, atrapalha a minha ida ao trabalho, o meu trajeto. Ele estuda para um lado, eu trabalho para o outro. Então, não é meu core business, eu terceirizo. Como terceirizar? Bom, aí começa a vir o planejamento. Cada atividade do fluxo deve ser definida como um serviço que pode ser produzido internamente ou obtido externamente. Você também tem que notar, temos na empresa as melhores capacidades do mercado para esse serviço ou temos que buscar expertise fora? Vou citar uma coisa aqui. Quem trabalha com transporte? Você é transportadora? Sim. Qual é o seu nome? Moisés. Se a empresa que contrata você fizesse o transporte, provavelmente ela ia levar mais tempo, ela ia pagar mais. Por quê? Você tem um poder de compra maior, você consegue comprar frete. Você vende o frete para o seu cliente num valor menor, não é? Então, você está fazendo o quê? Que ele tenha alguém com expertise trabalhando por ele. Provavelmente o core business dele não é transporte, é produzir algo. Se a resposta a essa primeira pergunta for negativa, deve-se definir com quem a atividade vai ser terceirizada. E aí, princípios para a terceirização com sucesso. Alguns deles, encorajar esse pensamento na empresa.
Por quê? Principalmente as empresas pequenas, elas têm um pouco de restrição. Só que para você crescer, muitas vezes você precisa deixar, por exemplo, o transporte para alguém fazer para você. Mesmo que ele seja de carga pequena, fracionada. Né? Hoje em dia tem empresas especialistas em carga pequena. Antigamente não, você precisava ter um caminhão. Carga fracionada é um negócio que começou há uns 10 anos. Antigamente você tinha que ter uma carga enorme. Ou então você tinha que entregar pelo correio. Não é? Hoje em dia isso mudou. Compreender o mercado. Um exemplo. Alguém já deve ter ouvido essa historinha, que tinha uma cidade bem longe daqui, que todo mundo andava descalço. E aí foi uma equipe de uma empresa. Não podemos ficar aqui, ele conhece. Não podemos ficar aqui, porque as pessoas não usam sapato. E nós fabricamos sapato. Passou um tempo, uma outra equipe de uma outra empresa foi lá e perguntou para as pessoas, escuta, você não usa sapato, mas você gostaria de usar sapato? Responde. Sim. E o que eles fizeram? Foram para lá, fabricaram sapatos. Todo mundo usou. Então, tem que conhecer o mercado. Insistir em definir níveis de expectativas bem claros. E aí, tem um link interessante com a comunicação. Se eu tenho uma expectativa com você, ou com você, eu tenho que alinhar e te dizer isso. Como que eu digo? Contrato. Desenvolver um bom contrato, que nós vamos ver algumas regrinhas depois. Estabelecer políticas claras. De novo entra a comunicação aqui. Né? Porque depois, no dia a dia, você pode estar com um parceiro que fique com o seu contrato ali, debaixo do braço, e não queira fazer algumas coisas. Mas me quebra o galho. Não está no contrato. Não vou quebrar galho. Porque se você quebrar galho, o seu cliente depois não vai te pagar. Né? Ou, se você quebrar muito galho, vai virar obrigação. Então, tem que ter regra clara no contrato. É bom para todo mundo. Identificar e prevenir possíveis pontos de atrito. De novo, a comunicação aqui. De novo, comunicação transparente. Estabelecer um programa efetivo de avaliação de desempenho. Se eu estou com uma performance com você de 75% e a minha meta é 90%, tem que estar lá no contrato que você tem que me atender. Se você não me atender, você vai levar multa. Por quê? Eu faço uma reunião com você de vez em quando, daqui 3 meses. Te chamo, 75% não está bom. Aí você fala, não, mas eu melhorei. Eu fui para 76%, agora eu estou em 79,8%. Sua meta é 90%. Você tem que ter como punir o seu fornecedor. Prevenir antes, colocar em contrato. E é aí, pelo que eu vejo, pela minha experiência, que as pessoas pecam, as empresas pecam. Elas não colocam muita coisa lá no contrato. Motivar os profissionais envolvidos. Quem não gosta de um tapinha no ombro? Né? Fez um bom trabalho? Dá os parabéns. Trabalhei num operador logístico que eles têm uma política de premiação de fornecedores, de transportadoras. E eles têm um prêmio que é de parceria. A melhor pessoa do operador logístico que teve um relacionamento bom com a melhor transportadora recebe um prêmio. Isso é legal, motivador. E ser um bom parceiro sempre. Transparente. Comunicação clara. Isso é ser um bom parceiro. Bom, estabeleci um contato com a minha empresa, fiz uma estratégia, os diretores da empresa apoiaram, vamos, enfim, terceirizar. O que é preciso levar em conta? Projeto. Planejamento. Então, planeja, planeja e planeja. Isso é a dica de ouro. Outro fator, serviços oferecidos. Tem que estar claro. O que eu quero que você faça, você pode fazer? Né? Então, tem que ter uma expertise.
tem que ter? Capacidade de atender a demanda. Porque se você não tiver, eu preciso te trocar. Está claro isso no contrato? Senão eu vou ficar com você o resto da minha vida. Aqueles 5 anos de antigamente, sabe, que tinha no contrato. É horrível. Ótimo, se eu fizer sempre uma cotação e você for ganhando, quiser ficar aqui 15 anos, está perfeito. Mas tem que ter essa atenção à demanda. Hoje a demanda é louca, não é? Cada vez você tem que estar mais flexível. O mercado é assim. Isso é bom? É ótimo. Ah, professora, mas é que eu não sou muito flexível. Então é bom rever os seus conceitos, porque hoje aquela pátria amada ali do segundo slide vai crescer. Localização e área de atuação. Preciso ter você perto. Todo mundo está vindo para o Brasil nesse momento. Por quê? Porque eles querem produzir aqui? Até a BMW, que é uma marca premium, está vindo para cá? É ou não é? Anunciou agora, Salão do Automóvel. Então, a gente tem que estar perto. Experiência, reputação, referências, tudo isso que a gente já falou, agregados a sistemas de comunicação. Eu sou da época, tinha telex. Às vezes o cara me mandava um telex, meu cliente, lá na Alemanha, e eu não recebia. Ou acabou papel lá, aquela tinta, não sei o nome, aí já vai me chamar de muito velha, né? Fita. Fita. E aí a gente perdia uma comunicação. Hoje não pode mais. Outro dia, eu mandei um e-mail para uma empresa que se diz, e eu gosto muito dessa empresa, ela se diz ajudar os microempresários. Eu sou uma microempresária, tenho minha consultoria. Mandei um e-mail, nada. Mandei o segundo e-mail e nada. Terceira vez eu liguei. Escuta, vocês não são uma empresa que estão aí de ponta de mercado, dizendo que ajudam o microempresário? Sim. Eu vi que tem uma pessoa dessa empresa aqui, na plateia, lá na minha listinha. Então, e vocês não me respondem o e-mail. Sabe o que é? A gente está com um problema no nosso e-mail. Não podemos ouvir isso hoje. Não mais. Século XXI. Oh, hello, não pode. Está com problema com seu e-mail? Resolve, chama o cara do TI agora, manda o cara embora se for preciso. Mas resolva, não pode. Quem é de TI aqui? TI sempre ocupado, né? Sistema. Ai, o sistema está fora do ar. Gente, não pode. Isso é muito importante. Quando eu contrato uma empresa, a primeira coisa que eu quero saber dela é se o sistema dela tem backup. Hoje em dia, você não pode ficar fora do ar. Não dá. Nível de flexibilidade. Por exemplo, associado à demanda. A minha demanda vai aumentar 35%. Você tem capacidade? Não. Eu tenho um contrato com você com 2 anos. O que eu faço agora? Sinto e choro. Isso tem que estar previsto no contrato também. Porque hoje eu não estou imaginando que eu vou crescer 35%. Mas pode ser que eu cresça. Estou bombando, o Brasil está bombando. Então tem que ter flexibilidade prevista, sim, em contrato também. E preço. Só que não pode ser só preço. Tem muito cliente que avalia só pelo preço. Né? Recentemente, eu vi um caso de uma empresa multinacional que trocou um operador logístico famoso, já especializado em transporte, por um agenciador de carga. Agora me diz, entregar em todas as concessionárias do Brasil, todas, inclusive lá em Porto Velho, todas, longe, Jaboatão dos Guararapes, todas, pecinhas, caixinhas, você tem que entregar todo dia. Você é um agenciador de carga internacional. Fala para mim qual que é a experiência que você tem. Fala nenhuma. 0. Isso! Como é que pode? Então, assim, para eu te contratar, além de você ter um nome,
Você tem que ter experiência. Ai, mas sabe o que é? Que eu quero tanto esse cliente no meu portfólio e o cliente deu. O que está acontecendo? Caca! Tudo errado. Nada. Então, não é só preço. Bom, quando você identificou os fornecedores, você vai partir para um bid. Então, antes de mandar o bid para todo mundo, você faz um RFI. O que é isso? Request for Information. Olha o nome bonito. O que é isso? Eu seleciono alguns fornecedores, mando um questionário para você e você preenche. Você, como transportadora, deve preencher vários. Te dá o direito já de ser um provável candidato a cotar? Não, ainda. Ele só é um monte de informações que eu vou passar sobre a minha empresa. Depois, a empresa que é o cliente, que está fazendo o bid, ela vai olhar todas aquelas informações de todo mundo, eu espero que ela olhe, e ela vai escolher você, 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 você e você. Aí ela faz o quê? Manda RFQ, Request for Quotation. E ela vai cotar. E aí, sim, ela vai avaliar você, inclusive seu preço. Gente, por favor, não só preço. Importante isso, para vocês que contratam. Não pode olhar só preço. Aí seu diretor está querendo um bônus. Vamos, olha só, 20% menos. Você tem que saber convencê-lo de que não é só preço. Ah, mas ele é meu diretor. Leia livros aí sobre persuasão, né, professora? Tem que convencer. A gente tem que ter argumentos para dizer para ele que esse caso que eu acabei de contar para vocês. O gerente que avaliou o processo e convenceu todo mundo a contratar o agente de carga foi demitido. Deu tudo errado. Agora o agente de carga tem que ficar lá por mais um ano. Complicado? Bom, e aí você vai para o contrato. Essa revista, aliás, eu gosto bastante dessa revista. Quem trabalha em logística, eu recomendo. Eles têm, inclusive, você não precisa assinar, você pode ir pela internet mesmo, buscar as matérias, é bem legal. Essa de 2010 fala bastante sobre terceirização. E esses são os principais tópicos. Eu não sei onde eu coloquei a minha, por isso que eu não trouxe para circular. Mas, se vocês olharem no site, tem como baixar em PDF. Então, como é que você identifica seus parceiros? Além de tudo isso que a gente falou, você vai ver experiências anteriores. A empresa já tem experiência nesse nicho de mercado? Sim. A empresa não tem? Então, quais os argumentos que ela me oferece para eu poder contratá-la? Benchmarking. Eu vou perguntar para você. Vou perguntar para você, para você, para você. E aí, você gosta, conhece, recomenda? Me mostra seus indicadores. Não vou mostrar para ninguém, só para eu ver. E ele mostra. Indicador, todo mundo tem. Indicações de pessoas, visitas, revistas, eventos, internet. Gente, você acha tudo no Google. Tudo. Vai lá no site, no reclameaqui.com.br e pesquisa se a empresa está lá. Pode ser que esteja. E agora, os prós e os contras. Sou tão contra isso. Aí tem um outro cara que trabalha com você, ele é totalmente favorável. Então, a gente tem que entender do assunto para poder argumentar. Porque se nós não tivéssemos pessoas que quebraram paradigmas, a gente não estaria com esse número elevado de empresas terceirizadas no Brasil. Não é mesmo? Alguém quebrou o paradigma. Alguém foi lá e te convenceu. Convencer a Embraer de que ela pode ter um projeto terceirizado é um negócio lindo, não é? Eu fico encantada com esse tipo de coisa. O Brasil está crescendo. Então, atividades menores vamos terceirizar para quem saiba fazer.
Ainda mais um ex-funcionário da empresa sabe fazer bem. Em qualquer indústria, a única razão pela qual dois parceiros decidem entrar em um relacionamento é porque querem encontrar valor agregado na mesma. De novo, valor agregado. Tem que ser bom para você, tem que ser bom para mim. Se for bom só para você, não vale a pena, eu quebro. Eu quebro. E aí você vai querer um fornecedor que quebre? Não, né? A gente quer alguém saudável, trabalhando com a gente. É a mesma coisa a moça da faxina. Né? Hoje em dia, a gente vê muitos comerciais, muitas reportagens sobre as domésticas. Elas têm casa com piscina. Tá justo, não tá? Trabalhava. Gente, que a mulher sabe, é difícil. E agora elas são finalmente reconhecidas. Elas são tão reconhecidas que eu não tenho mais empregada. Eu só tenho uma diarista. Cobra R$120 por dia. Mas eu pago. Pago porque está bem feito. Deixo a minha casa na mão dela. Até meu cachorrinho ela vai levar para dar banho, volta. Então, vale a pena. Sempre tem que agregar valor. Essa moça, ela escreveu um artigo interessante sobre agregar valor. Também tem ali o link depois para vocês. Eu acho interessante ler. Um operador logístico. Quem já ouviu falar? Quem não ouviu falar? É um cara que está crescendo. Por quê? Você tem uma empresa. Tudo que você acha que pode estar tirando o foco da sua indústria, você vai fazer o quê? Dá para o operador logístico fazer. Antigamente a gente achava que a logística era só transporte, não é verdade? Não é, eu armazeno, eu faço tudo. Eu posso fazer tudo que você quiser, só me pagar. A gente faz. Então, o operador logístico está crescendo muito, no Brasil principalmente. Eu adorei. Eu sempre trabalhei em indústria, trabalhei 4 anos em operador logístico, amei. Eu entrei com um cliente, eu saí de lá com 14, todas montadoras e de high-tech, assim, que já era a minha área, eu amei, fiquei apaixonada. E foi bom, porque eu trabalhei em uma empresa que fabricava pneus. Se vocês virem meu mini currículo, vocês vão saber quem é, que eu tinha um operador logístico. E eu sabia exatamente o que um operador logístico não pode fazer, trabalhando com aquele operador logístico. E era um contrato longo. Então, o que eu tive que fazer? Eu não podia dispensar o cara. Simplesmente romper o contrato com ele. Sabe o que eu fiz? Ensinei. Fui lá ensinar a marcar chão, fui ensinar a bater foto de container, abrir a porta do container, fui fazer tudo, ensinei, peguei na mão. Mas qual era a minha alternativa? O cara não sabia fazer, não queriam mudar o gerente, então eu comecei a trabalhar com ele. Trouxe o cara para mim, ensinei o cara a fazer. Ficou bom? Ficou. Depois renovaram o contrato com ele, eu estava lá ainda, mas realmente foi por mérito. Ele aprendeu a fazer direitinho. Não foi só mérito meu, foi dele, de todo mundo que trabalhou no projeto. Então, é um mercado crescendo muito. Professora louca, fala que está faltando gente especializada no mercado. Tá. Está faltando. Quando a gente entrevista, a gente vê que está faltando gente boa, sim. Tem gente que fala alemão, na hora que você começa a falar alemão com a pessoa, ela não sabe falar o nome dela. Quer dizer, o nome ela fala em qualquer língua, né? Mas a frase, né? Ich heiße, que é eu me chamo, ela não sabe falar. E ela pôs no currículo que ela sabe, só que pelo azar dela está sendo entrevistada por uma pessoa que fala. Então, você engana bem. Eu sempre comento, se você fala o embromation, 10 minutos de inglês, eu vou achar seu inglês lindo. Pergunto de você, se você namora, se você trabalha, quantos anos você tem, se você tem mãe. Isso aí todo mundo fala. 10 minutos. E depois? Você tem que se especializar, tem que estudar. Estava conversando com uma garota que não perde as palestras da FAAP. Não perca a palestra, não perca workshop, não perca conhecimento, porque a gente está aqui para aprender. Quanto mais você souber, melhor. Pô, não precisa nem do ingresso solidário agora, né, professora? Tem, né? Legal, né? Vai dar um trabalho depois dar aqueles negócios para todo mundo, né? Uma vez eu fiz uma palestra com ingresso solidário
Deu um trabalho para colocar tudo no carro, mas a associação ficou feliz. Vale a pena, né? Então, vale a pena o conhecimento. Sim, está faltando gente boa no mercado, tá? Infelizmente. E isso é bom para todo mundo que quer estudar. Aumento significativo de confiança. As pessoas estão confiando mais nos operadores logísticos hoje. Muito mais. Enorme potencial de ampliação do escopo tecnológico. Então, se você faz o transporte, você não precisa fazer só o transporte. Você faz também o gerenciamento dele. Você diz para o seu cliente onde está a sua carga, que horas ela vai chegar, se você pode antecipar ou não. Antigamente, você não tinha como fazer. Hoje você tem um pool de informações, tem uma central de informações, você contrata uma rede especializada para fazer isso para você, dentro da sua casa. O cara clica lá, ele acessa pela intranet. Uau! Novidade para alguém? Não, né? A minha sobrinha de 4 anos sabe mexer no iPad do pai. Acho que quando ela tinha 2, ela já sabia, né? Então, hoje em dia, não vou oferecer só transporte, eu quero oferecer muito mais para o meu cliente, uma consultoria para ele. Formação cada vez maior de alianças estratégicas. Alianças, e é interessante também na diversificação, realmente. Se eu sou um fabricante de carros, eu contrato você para produzir meu pneu, eu contrato você para transportar meu pneu. E eu contrato você para colocar o pneu lá na linha dentro da minha fábrica. Olha quanto parceiro eu tenho aí no meio, envolvido. Um monte, né? O que importa aqui não é que começou o operador logístico em 1903 com a lei dos armazéns. Interessante, né? Desde 1903 a gente tem um operador logístico, o armazém alfandegado, o EAD, entreposto aduaneiro, o negócio parece tão moderno. Não, já existe há um tempo. E cada vez está evoluindo mais e as empresas estão usando mais. Mas o que importa aqui é, hoje, esse carinha aqui, ele faz parte integrante do business do cliente. Eu não vou ter uma linha de distribuição, eu como cliente. Eu não vou oferecer meu produto no Acre se eu não souber que você, que é meu parceiro, pode transportar para o Acre. É assim que funciona hoje. Eu tenho essa transparência, na comunicação, eu tenho essa transparência e o relacionamento aberto. Busca contínua de capacitação. Então, eu maximizo a minha oferta de serviço. O que você quer que eu faça? Eu faço. Saca uma ideia? Vamos fazer um brainstorming, que é a tempestade de ideias, né? Vamos fazer. Trabalhei numa empresa que o meu apelido era apelido da mulher, a mulher do post-it. Onde eu ia, eu punha um monte de post-it e fazia brainstorming. Quem não sabe, procura, pesquisa, que é legal. Uma ferramenta boa e interessante e rápida. Pô, vamos já resolver esse problema agora, vamos arrumar uma solução. Tempestade de ideias, sai um monte de ideias. Só que tem que ter um mediador, senão pode dar briga. Se vocês puserem na internet, ou forem para as minhas aulas, eu ensino a fazer. A professora vai brigar comigo. É que eu sou meio marqueteira mesmo. Olha, por que as empresas terceirizam? Outras razões. Controle de custos. E não só redução deles. Hoje em dia, tem um controle de CO2, não tem, mestre? Fala, tem. Sim. Controle de CO2. Quando eu comecei a trabalhar, não sabia que era isso, não. Né? A gente não pode poluir o planeta. Ter acesso ao que se tem de melhor no mercado mundial. Então, eu procuro o quê? Operadores logísticos globalizados. Que eu possa também crescer em outros países. Isso é ruim para os pequenos? Não muito, porque tem espaço para todo mundo, para os pequenos e para os grandes. Liberação de recursos para outras finalidades. Por exemplo, você é um recurso, você é meu analista, vamos supor. Você está trabalhando com uma determinada função que eu terceirizei. Só que um mês antes está em pânico. Ai, meu Deus, vou terceirizar, vou terceirizar a minha função. Imagina, você vai fazer uma coisa muito melhor. Usar a cabeça mais. Por quê?
que você estava fazendo é algo que não usa a cabeça? Não. É que quem vai fazer é alguém que é mais especializado ainda. Então, você tem possibilidade de quê? Crescer. Quem não quer crescer na vida aqui? Até eu que sou mais bobinha. E obtenção de capitais e liquidez. Quanto mais eu tenho giro de capital na mão, melhor. Tem uma história que um operador logístico decidiu sair de uma multinacional americana porque eles estenderam a condição de pagamento de 45 para 90 dias e depois para 120. Quem que aguenta? Fala para mim. Você trabalha e vai receber 120 dias depois. Dá? Não dá. Você embutiu o custo, que é o que ele está falando, embutiu o custo. Só que quando você vai embutir o custo, o cara fala, não, você está embutindo o custo, quem quer ganhar aqui sou eu. Então tem que ser ganha-ganha. Alguém já ouviu falar em ganha-ganha? Quando o seu parceiro ele trabalha num perde-ganha, um ganha-perde, não vale a pena para os dois. E você quer o quê? De novo, um parceiro que cresça ao seu lado. Alguém que cresça. Não que vá à falência e ainda depois eu descubro que o que ele fez estava tudo errado. Pode ser que ele fez tudo errado. Pode ser que quando ele estava cruzando fronteira, ele não recolhia nenhuma guia, pagava uma graninha lá para o cara e passava. E aí? É a relação de confiança. Se você não me paga, tem gente que fala, não, vou pagar só por isso, só isso aqui. E depois não vê que o cara está tomando, o caminhoneiro está tomando rebite, tomando um monte de drogas, varando noite, está cheio de ver isso na televisão, não é? Estou citando de novo a área dele. Mas é em qualquer área, sim. Né? Em armazém, assim, época de Natal, não se contrata ninguém a mais. O cara trabalha 6 horas extras por dia. Isso é legal? Isso é ilegal e desumano. E isso está em contrato? Tem que estar. Jornada de trabalho, tem que estar. Não é mesmo? Bom, e as vantagens? Várias. A maioria a gente já falou. As empresas que terceirizam o que não é essencial podem não somente responder melhores aos clientes, mas conseguem formar melhor suas equipes internas, atraindo pessoas mais talentosas para atingir o foco do seu negócio. É o que eu comentei do seu caso. Qual é o seu nome? Leandro, peguei você como exemplo. Você é meu analista de novo. Eu transferi a atividade que você fazia finalmente. Você saiu do pânico. Passou aquele mês de pânico, porque o gestor também não é muito transparente com você, entendeu? Gestor, você está sabendo por outros. O gestor não veio conversar com você que a sua atividade vai ser terceirizada. É fofoca, rádio peão. Então, você está tenso. Briga com a sua mulher, está nervoso. Vai mal na escola. A faculdade está indo de mal a pior. Ufa, terceirizou. E agora? Agora o gestor veio conversar com você. Legal. O que você vai fazer? Foco. Você vai dar foco, vai fazer coisas mais interessantes. Você está estudando, afinal. Você tem algo a agregar à empresa. Você é um daqueles profissionais que eu falei que está faltando no mercado, capacitados. Então, todo mundo quer. Inclusive, o operador logístico que foi terceirizado a sua operação. Pode ser também que ele te queira. Olha só, cheio de possibilidades. Então, aqui é a mesma coisa. Foco em competências centrais, aumento em eficiência operacional, expertise e ganho em escala, claro. Eu vou fazer atividades que agregam mais valor. Então, eu tenho expertise maior, vou ganhar tempo. Eu ganho como se fosse um ganho de produção em escala mesmo. Necessidade... Ops. E agora? Eu pulei tudo. Aqui. Necessidade de se manter atualizado. É uma das outras vantagens. Por quê? Se eu contrato... Olha, eu tenho que comentar esse exemplo que eu acho lindo. Eu fui num operador logístico que cuida de um armazém. Eu fiquei encantada, porque código de barra a gente já está cansado de ver, né? Aliás, quando surgiu isso no supermercado, a gente adorava passar no caixa, né? Achava divertido, ficar olhando o código de barra, fazer até um barulhinho. E eu fui num armazém muito diferente, aqui no Brasil, que é por comando de voz. O cara usa um fone de ouvido, ele está aqui armazenando, ele fala 4 caixas, material XYZ, e já está no estoque.
Eu fiquei apaixonada por aquilo. Então, além de evolução tecnológica, o operador logístico dele está dando o quê? Soluções. E ele está ganhando tempo. Quando eu ganho tempo, eu ganho dinheiro. Isso é bom na parceria. Aliás, é ótimo. Que está atrelado a isso. Necessidade por maior retorno dos investimentos. Eu tenho que ter retorno. Crescimento do comércio globalizado. Capacitação de processos e de pessoas, que a gente já falou. Medos. Qual o meu medo? Eu tenho medo? Tenho. E o meu chefe, muitas vezes, tem muito mais. Então, eu preciso entender o que eu vou propor para que todo mundo se sinta seguro nessa estratégia de terceirização. Qual o maior medo? Por incrível que pareça, as pessoas têm ainda medo da confidencialidade. Olha, eu estou te passando minha RFQ, Request for Quotation. Você não conta para ninguém? Ai, mas eu tenho... Não, não conta para ninguém, não conta o que está escrito lá. Você não conta para ninguém que eu produzo 500 carros por dia? Meu, vai na internet e todo mundo sabe que você produz 500 carros por dia. Né? As pessoas têm medo de perder o controle. Sim, é fato. Ai, eu vou terceirizar com você. Mas você promete que você vai fazer direitinho? Eu tenho medo de dar tudo errado. Porque aí eu perco o emprego, meu chefe vai brigar comigo. E não precisa, se a gente tiver um contrato, seguir aquelas regras de como definir um bom operador, um bom parceiro, com quem eu vou terceirizar, por quê, fazer um PDCA com aquele P de 3/4 da pizza. E aí eu não preciso ter medo. Por quê? Se eu tiver medo que você não vai me atender bem, sabe o que eu faço com você? Rompo o contrato. Não vamos deixar isso para uma última instância, né? Tem muita coisa para fazer antes de romper o contrato. Eu já não falei que eu peguei operador logístico na mão, ensinei a fazer, fiz coaching. Palavra bonita, né? Coaching. E deu certo? Deu. Mas tem que estar tudo lá no contrato. Falta de confiança. Não confio em você. Então, não devia nem ter contratado. Quando a gente casa, quando perde a confiança, acontece o quê? Acaba. Acaba ou fica arrastando o relacionamento, não é? Então, tem que ter confiança. Falta de conhecimento no conceito. Só que como você já sabe, você já passou a estratégia, já convenceu a empresa de que é interessante para aquela tarefa específica. Então, não vai mais ter esse medo. E o paradigma do gerente. Mas eu gosto tanto de ser o gerente da área de logística de distribuição. Por que eu vou transferir o transporte para um operador logístico? Eu gosto tanto de ser o gerente. Ai, gostando dessa cadeira, essa mesa, né? Um xodó que você se apega com aquela coisa que não quer largar. Mas você tem que crescer. O gerente pode ser gerente de outra coisa, de outra área, de outra empresa, ou da terceirizada, do operador, enfim. De novo, 1 milhão de possibilidades. Basta a gente querer ver e agarrar. Se não vem alguém, agarra. Então não tem que ter medo. E o último tópico da pauta, qual era mesmo? Contrato e os indicadores de performance. O contrato, eu diria que depois do planejamento é a parte mais importante da terceirização. Aliás, o contrato ele deve ser o espelho de um dos tópicos que você viu lá no PDCA, do planejamento. Então, você desenhou, você planejou, aí você revisou, aí você planejou de novo, aí você chamou outras áreas para discutir, inclusive o RH. Por quê? Tem muita empresa que, quando é um terceirizado, ele se aproveita, ou os colaboradores dele, e processam você, que é o cliente. Ué, mas o cara lá, que eu terceirizei, ele trabalhava 18 horas e eu não sabia. Parece uma pessoa que a gente já teve aqui no poder, não sabia. Tem que estar escrito no contrato. Se você não escrever que o que ele fizer
com os colaboradores dele, com as leis. É um problema dele. Você, sim, é um coautor, co-participante. Tem algum advogado aqui? Estou falando uma palavra errada? O co-partícipe? Tá? Tem que estar lá. Então, definir os motivos. Focar no negócio. Reduzir custos. Estou contratando você. Eu tenho que dizer por quê. Eu tenho que dizer que eu quero mais organização, mais limpeza. Por exemplo, eu tenho uma empresa que faço eu própria a minha cozinha, a refeição. E eu vou terceirizar. Eu tenho que estabelecer um acordo, né? O que eu quero. Qual o meu objetivo? Eu quero reduzir custo e melhorar a comida. Pode ser isso. Razoável. Ter o domínio das operações que se deseja terceirizar. Seus procedimentos, custo, nível de serviço e demais indicadores. Tem que ter. Sugestão. Contrato feito, assinado, você ganhou o bid. Vamos fazer reunião pelo menos a cada 15 dias nos 2 primeiros meses. Depois, reuniões mensais, no mínimo. Porque quando eu for conversar com você e brigar que seu indicador está em 75%, você vai falar para mim, nossa, mas sempre foi assim. E eu nunca fiz uma reunião com você. Eu estou errada também. E aí meu chefe vai lá, puxa a minha orelha. Porque estava ruim mesmo. Não fui deixando. 75, o cliente final não está reclamando. Está tudo bem? Não está tudo bem. Tá? Tem que, sim, estabelecer os indicadores da melhor maneira, da maneira mais transparente. Deixar claro o escopo. Eu preciso que você faça isso, isso e isso. Ah, no dia a dia você começa a pedir para começar a transportar caixa dentro da sua fábrica. Está no escopo? O que eu tenho que fazer? Faço uma reunião com você. Veja se você está afim, se você pode, se você tem gente capacitada para isso. E o que eu faço? Um adendo no meu contrato. Pronto. O preço. O preço é muito importante. Nada se faz de graça, né? Quem aqui é ou uma instituição de caridade? Tende a ser uma instituição de caridade. Trabalha porque gosta só. É difícil. Avaliar aspectos comportamentais de ambas as empresas. Porque isso é extremamente importante nos momentos de crise. Você é um cara que vive gritando comigo, sou seu cliente. Chega uma hora que eu também vou gritar com você. Não, não posso. Tem que manter a calma. Tem que estabelecer relação de confiança, com calma. Porque quando a gente tiver um momento de crise, supondo, você é dono de um armazém e seu armazém pegou fogo. Não adianta eu ir lá e brigar com você que pegou fogo. A gente já tinha em contrato isso. A gente já tinha um plano de contingência para isso. A gente já tinha um prazo, uma multa, um seguro. Pronto. Plano de contingência, vocês olhem na internet, tem assim milhares de coisas. Faz um plano de contingência. Porque no momento de risco, se tiver um cavalo negociando com você, vai ser difícil. E aí vai para litígio. Aí demora, é complicado. Bom, o prestador não cumpriu. Simples. O que está escrito no contrato? Ai, sabe que eu esqueci de colocar isso no contrato? Gravíssimo. Se ele tem que usar EPI e ele não usa, ele tem que ter uma penalidade por causa daquilo. Ninguém quer ficar rico com multa. Eu não aplico multa em você para ficar rica. Mas para a gente ter as coisas conforme a gente assina o contrato. Senão, vira uma bagunça. O contratante pede mais do que especificado no escopo. A gente acabou de falar sobre isso. O que a gente faz? Resolve fazer a reunião, coloca preço, adendo no contrato. Não há consenso de quanto deve ser pago por uma atividade não prevista? De novo, tem que ter o consenso. Você está me pedindo isso que você nunca fez, nunca fiz para você. Então, vamos reestabelecer nosso contrato. E troca do gestor do contrato. Não deveria ser um problema.
se tudo que você faz está bem esclarecido num contrato. Agora, se eu tenho um relacionamento com você, e você foi embora e estava tudo na manga, sim, vamos ter problemas. As duas empresas. Bom, tudo tem que estar muito bem detalhado. Inclusive, como proceder nesse tipo de necessidade. Detalhar as variáveis de custeio e os prazos de pagamento, porque senão você tem o seu fornecedor, aliás, o seu cliente, que diz que quer passar o prazo de 45 para 120 dias. Ele pode. Se não tiver no contrato, ele pode. E aí você vai querer romper com ele? Você pode. Mas como não está escrito no contrato que isso é uma boa razão, porque você não previu, você tem que pagar uma multa para ele. E aí você vai à falência, né? E ninguém quer perder dinheiro aqui. Aliás, eu perguntei, ninguém de vocês é uma instituição de caridade. Os critérios de avaliação devem ser bem claros, custos, nível de serviço, perdas. Prever o encerramento ou contrato, tem que prever. Em que situações eu posso deixar de ser sua parceira? Mas pensa de novo. Escreve, chama todo mundo, chama RH, chama a segurança do trabalho, chama compras, chama logística, chama engenharia. Sim, todo mundo envolvido. E aí, sempre, eu aposto que vai ficar bem feito. Cada um vai dizer uma coisa que você esqueceu de colocar ali. E aí, quando o seu contrato está muito bem elaborado, você não tem por que ter aquele medo. Não tem porquê. Bom, falando de ativos, hoje em dia, quando você contrata um operador logístico, antigamente, quando eu contratava, ele vinha com empilhadeira, ele vinha com carrinho, ele vinha com caminhão, ele vinha com tudo. O caminhão ainda continua sendo um ativo de operadores logísticos. Mas, hoje em dia, o operador logístico não quer mais comprar ativo. Por quê? Eu vou comprar, vai depreciar, você vai me pagar, tudo bem que eu estou te cobrando, mas não é negócio. Porque o operador logístico ele vive de serviço. Ele não vive de comprar coisa e vender. Para que ele vai querer vir numa sucata de uma empilhadeira daqui 10, 15 anos? Então, a tendência hoje do mercado é que cada vez mais as empresas próprias comprem os ativos delas. Os operadores logísticos, ainda mais os globalizados, não conseguem justificar a compra disso lá fora, com o pessoal lá de fora. Deve estar no contrato muito claro como é, se você tinha ativos, como é que você vai fazer a transferência daquilo. Né? Pode ser, inclusive, um molde da fabricação de um equipamento. Você me produz uma peça e você fez o molde, e quando a gente romper o contrato, você tem que me dar o molde. Tem que estar claro, porque senão você pega o molde e você faz o quê? Exatamente. Faz outro, vende para o concorrente. São coisinhas que a gente esquece de colocar no contrato. E aí não dá mais para fazer nada. Hoje em dia, o cliente... A gente fala que antigamente, na minha época, na época de alguns aqui, o cliente era o rei. O cliente podia xingar sua mãe, mas tinha que manter a pose. Hoje em dia, não. Hoje em dia tem que ter transparência na comunicação. Hoje em dia eu converso. Hoje em dia eu digo para você, cliente, é o seguinte, qual é o seu nome? Rodolfo. Rodolfo, eu não gostei do que você falou para mim. Vamos resolver isso? E a gente resolve. Como? Como pessoas equilibradas que somos. Porque, senão, ele sai no tapa comigo, eu saio no tapa com ele. Ele é homem, me bate, eu caio no chão e morri. Não. A gente tem que saber resolver conflitos. E, antigamente, o cliente podia fazer tudo. É diferente hoje. Hoje em dia, sim. Eu posso romper, sim, com o meu cliente se ele quiser triplicar a condição de pagamento do meu serviço. Posso. E ele pode reclamar com o presidente da minha empresa. Mas eu não vou aceitar. E é assim a vida. Mudou. A gente se globalizou. Que bom, porque dá espaço para mais gente crescer, para mais gente estar trabalhando.
Não estou dizendo que é para chegar amanhã no cliente e bater nele, não. Né? Falar, a professora lá da fábrica, aquela maluca falou. Não é isso. Mas tem que ter um consenso, tem que ter comunicação clara, tem que ter diálogo. E quanto mais você tiver tudo isso, esse tipo de problema, num plano de contingência desenhado e escrito no seu contrato, melhor. Muito melhor. E mesmo com o contrato bem feito, ainda existem riscos. Tem várias coisas. Você pode comparar o contrato com as empresas que você conhece. Tem várias coisas que você vai ver. O meu não tem isso. Aquele tem e o seu não tem. E vice-versa. Então, sempre a gente tem que estar revisitando isso. Se atualizando. Algumas empresas não utilizam contratos formais. Isso é péssimo. Sempre trabalhei em empresas multinacionais. E hoje eu tenho a minha. Nunca eu aprendi. Nunca fazer serviço com ninguém sem contrato. Nem o cara que vai reciclar seu lixo. Sabe aquele cara que vai coletar seus containers? Tem que ter. Porque ele pode um dia dizer que aquilo era uma obrigação e você parou de dar container para ele. Eu já vi isso, não é brincadeira, não. Sabe aqueles containers, aqueles estradinhos de madeira? O cara vai lá coletar todo dia, lixo. Pallet. Você parou por quê? Porque eu resolvi reaproveitar. Eu criei uma fábrica aqui de pallet. Eu mesmo vou estar trazendo reciclados da Europa. Não vou mais precisar. Não, mas se prometeu, eu vivo disso. Problema. Você tem que acompanhar, de novo, indicadores. Gente, olha o indicador. Que eu vejo muito, o cliente chama o operador logístico, de novo, o seu exemplo. O cliente chama você. O cliente mostra para você os indicadores. Não tem que ser assim. O operador logístico que tem que mostrar os indicadores. Você tem que vir com os seus indicadores para mim. E com o quê? Soluções. Sua performance acordada é 90. Por que está 89,9? Você tem que ter um plano de contingência. Eu, como cliente, tenho que ir bem preparado. Então, o que eu faço? Eu levo o meu indicador. E a gente compara. Né? E tem que ser flexível. Muitas vezes, o cliente não entende que houve uma greve em Manaus. Alguém já foi para Manaus? Quem foi? Manaus é, tipo, fora do Brasil, parece um país diferente, não é? Tem umas regras diferentes, né? Demora. Demora. Para você cruzar a fronteira, demora. Tem problemas com a balsa. Se você pegar uma maré baixa, tem problema. Então, você tem que conhecer um pouco da logística do local para depois não falar que o operador logístico está te enrolando, Rodolfo. Mentira. Manaus não é assim, não. Cara, vai para lá num dia que a maré está baixa, no local que ele tinha que atracar. Ele não atraca. Aí você vai cotar. Transporte para Manaus, um rodofluvial. Bonito o nome, né? Aí você dá lá para o cara um prazo. Você fala 18 dias. Ele fala, o quê? Eu encontrei gente faz por 8. Então, faça. É isso que você tem que dizer. Antigamente, não. Antigamente, o cliente ficava a noite de... dava um jeito de entregar em 8. Estou exagerando, porque não dá. Quem conhece Manaus sabe que não dá. Mas a gente tem que ter bom senso para negociar e concordar ou não com o nosso cliente. O cliente, ele não é o rei. O cliente deve o respeito, sim. Mas você é meu cliente, eu sou cliente dele, ele é seu, e é um ciclo. Por isso se chama cadeia de suprimentos, né? Supply chain. Qualquer desvio nesses indicadores você tem que avaliar. Sempre está lá no contrato. Se tiver 70% a 75%, tem que fazer alguma coisa, você tem que me pagar uma multa. Se tiver até 85% é outra multa. Se tiver até 95% é outra. Depende. Pô, mas você está dizendo que o fornecedor só paga a multa? Não. O cliente também, se eu peço para você fazer uma atividade,
Tem que estar lá no contrato, você tem que me avisar um dia antes. Porque não dá para ser pastelaria. Aliás, eu nem gosto muito desse ditado. Porque pastelaria... Vocês já repararam na logística dos caras? Vai lá na pracinha aqui, no Pacaembu, no sábado. Antigamente, sabe o que o cara tinha? Pastel de queijo, de carne e de pizza. Pronto. Hoje em dia o cara tem um monte, tem até bacalhau, camarão. Um monte de tipos. Então, a pastelaria, mesmo assim, ele entende a demanda dele, ele faz um planejamento. E se todo mundo passou lá e já comeu todos os pastéis de bacalhau que o cara tinha, e você chegou lá 1h que o cara já está querendo ir embora, você fala, me dá 10 pastéis agora de camarão para viagem. Não dá, nem a pastelaria faz mais. Percebe a diferença? Antigamente a gente não ouvia dizer, aqui não é pastelaria, não. Aqui não é pastelaria. Então, você tem que ter prazos acordados com o seu cliente. Porque se você, que é cliente dele, estabelece todo esse tipo de relacionamento e crise e diálogo que vai acontecer durante a vida contratual de vocês, não vai ter problema. Você não vai nem cobrar a multa dele. Ele sabe. Você faz direito, ele faz direito, acabou. E é longa vida. Faz outro bid... O cara tem grande chance de ganhar, de novo. Efetuar reuniões sempre, já falei isso, é importantíssimo. E manter um grupo para solução de conflitos. Eu aqui recomendo sempre Kaizen. Faz grupo de melhoria contínua. Trabalhei numa empresa francesa, já saí de lá há bastante tempo, há 10 anos, mas eu aprendi que a melhor coisa é fazer um grupo de melhoria contínua com seu parceiro. E isso é muito legal, porque se você está com um problema, esse problema é meu também. E os japoneses fazem muito isso. A Toyota e a Honda, elas vão na sua fábrica. E elas vão lá para pôr o dedo na sua ferida? Não, elas vão fazer junto. Elas vão para quê? Para arrumar uma solução. Esse é o exemplo. Quem não leu os livros de metodologia enxuta da Toyota, leiam, ou então vai fazer o curso de Lean com a gente também, que a gente ensina um monte de coisa. Legal, lá. Manter o grupo sempre é a minha recomendação. O encerramento, se você cumpriu todas as regrinhas básicas, fez o planejamento, trabalhou direitinho, não precisou ficar se desgastando, na hora de encerrar, não é tão complicado. Como que eles podem acontecer? Desistência do prestador. De novo, né? Aqui, desculpe. Descontinuidade do prestador, ele pode falir, não pode? Porque eu esganei ele a vida inteira, ele foi à falência. Eu quero o quê? Parceiro saudável. Eu quero o meu cliente saudável. E assim é a vida. Todo mundo tem que ser saudável, ganhar dinheiro, ter lucro, crescer. O Brasil, a pátria amada, o hino cantado de verdade. Ruptura. Pode acontecer? Não quero mais te atender. Pode. Tem que estar previsto. Ruptura do contato sem a continuidade. Esse caso aqui. Vou continuar te atendendo por 1 semana. É o que está no contrato. Aí você fala para ele, seu chefe dele, você, seu louco, você colocou 1 semana só, eu não tenho tempo para arrumar outro. Não tem mesmo. 1 semana você não arruma nenhum outro. Então tem que ter 30 dias, pelo menos, dependendo da atividade. Tem que esperar. O fornecedor tem o problema, tem que esperar. Você não vai arrumar um cara para substituir em tão pouco tempo. Agora, tem a situação de que você é fornecedor dele. E você fala, não quero mais, estou saindo agora. Ele vai perguntar para você, você entrou em falência? Você vai falar, não, não quero mais. Tem multa contratual? Não, então você sai. Tem que estar tudo, de novo, escrito, explicado, porque, senão, um dos dois ou ambos vão ter prejuízos. Então, se você fizer um plano de contingências estruturado, de novo,
quando você tem todo o seu planejamento feito, você tem todo o seu contrato bem elaborado, passou pela mão de todo mundo. Pô, mas eu não gosto daquele cara do RH, não, aquele gerente, não gosto, não vou com a cara dele. Então, você passou por todo mundo, menos para o RH. Aí tinha umas questões trabalhistas. Aí você vai falar, putz, bem que me avisaram que eu tinha que ter falado com o RH. Mas você não foi com a cara dele, não é mesmo? Agora tem um problema. Esquece com a cara ou não com a cara. Tem que falar, tem que negociar, ser transparente, conversar, negociar e colocar no contrato. Dicas finais de Dora Machado. Planejamento é tudo. Prever os momentos que virão é uma dica de ouro. Sempre lembre-se do PDCA, do P grandão com 3/4 da pizza. Minha recomendação. Planeja, planeja, planeja. Quando você lê um texto, quando você relê, você não quer escrever tudo de novo? Às vezes você quer mudar tudo. Não dá para mudar tudo. Tem um monte de coisa que escreveu ali que é legal. Mas tem melhoria contínua. E pedir opinião de outras pessoas é sempre bom. Trabalhar fortemente em equipe. Ninguém cresce sozinho. Ah, não vou com a sua cara. Vou fazer aqui do meu jeito. Vou olhar no Google e vai dar certo. Vou compartilhar com o meu chefe, mas seu chefe também não está muito afim. Está sempre ocupado, por exemplo. Ou ele é um cara extremamente inteligente, motivador, e vai dizer para você, já falou com a fulana? Ai, não falei. Então vai lá e fala. Então, sempre equipe, equipe e equipe. Conhecimentos técnicos são imprescindíveis. Comprometimento com prazos e qualidade. Obrigação. Conhecer o seu parceiro e vice-versa. Principalmente se eles estão saudáveis de dinheiro. Comunicação aberta, transparente e formal. Ai, você é tão simpática, combinei um negócio com você. Não precisa por e-mail, não. No dia seguinte você sai da empresa. Formaliza, não custa nada, né? Hoje em dia a gente tem e-mail no celular. Não é? Tem muito problema quando você não formaliza. PDCA, VSM, brainstorming, Kaizen, sempre. Tem que fazer. Em conjunto, é tão legal. Fica lá com o apelido de Mulher Post-it. Achei até bonitinho. No fim, todo mundo estava fazendo post-it na empresa inteira. Eu achei isso mega legal. Negócio fácil. Aqui está a bibliografia. Quem quiser fazer alguma consulta. Tem, inclusive, o link que eu falei para vocês do artigo, que é interessante. Tem um livro onde eu tirei bastante artigos. Tem um monte de coisa da minha experiência mesmo. Sim, nesse link aqui... Não. A palestra de hoje, a gente vai enviar, eu mando para a professora Cida amanhã, e ela deve estar mandando para vocês no máximo no final da semana, semana que vem. Tá? E quem quiser, meu e-mail está aqui, dora.machado@globo.com. Vou ter o prazer também de compartilhar com vocês o link que o ilustríssimo Jonas está fazendo. A gente vai estar vendo aqui que ele vai editar ou não. A ideia é colocar a palestra praticamente na íntegra para vocês. Tá bom? Agora, eu vou passar um vídeo. Um minutinho, que eu vou subir aqui. Ah, antes do vídeo. Perguntas. Tem casos também que você desenvolve o terceirizado. Sim. E ali não... Já fiz casos nesse tipo, principalmente na área eletroeletrônica. Antigamente, quando era feito um celular, a empresa fabricante fazia todos os componentes, não é? Então, hoje em dia, não. Não só em eletroeletrônico, como em serviço também. Como eu comentei aquele caso de ter que desenvolver o fornecedor, muitas vezes você está com um fornecedor num ramo novo
E você vai precisar fazer com ele. É o coaching. E depois você vai desenvolver, vai ter uma série de concorrências. Mas no início do processo, tem que ter paciência, né? O outsourcing e terceirização é a mesma coisa. O insourcing é, por exemplo, imagina que eu tenho um terceiro. Eu tenho um processo de outsourcing. Eu terceirizei. Out é fora. E, por algum motivo, eu resolvi não terceirizar mais. Por exemplo, o abastecimento de linha da minha fábrica. Eu fiz uma terceirização, um outsourcing, ou ela foi para fora, o outsourcing vai muito para fora da fábrica, mas eu resolvi que eu quero trazer isso de volta. Então, isso se chama insourcing. Eu transfiro, não quero mais aquela operação terceirizada, porque eu achei que aquilo fazia parte do meu core business e eu trago de volta para mim. Agora, o outsourcing, ele pode muitas vezes, a empresa terceirizada pode muitas vezes levar a sua operação para fora. Por isso que chama out. No caso de um estoque, eu preciso de um armazém novo. Então, eu não tenho espaço no meu cliente. Ele está me terceirizando justamente por conta do espaço. Ele quer que eu vá para fora. Também é uma terceirização. Entendeu? Foi claro?